Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um episódio do Didocast e hoje nós temos um convidado muito especial, um professor de literatura, um profissional a quem admiro grandemente e um querido amigo que muito me ensina, que inclusive muito compartilha da sua própria experiência docente e leitora comigo. Aprendo muito com ele. É o Alex Bruno. Alex, muito obrigada por aceitar o convite. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Didocast. Finalmente nós conseguimos fazer com que você viesse, né, nos nossos desencontros e reencontros, morando em cidades diferentes. Finalmente você está aqui com a gente. Boa tarde, Elissa. Um bom dia ou boa noite, né? Dependendo da hora que os ouvintes vão estar assistindo, né, o vídeo. Eu que agradeço, né, o convite. Para mim é uma honra, né, um prazer estar aqui falando de literatura com você, né, que é um assunto até íntimo nosso, né? A gente compartilha muita coisa e eu acompanho, né, o canal, né? Uso muito do conteúdo do canal, inclusive nas minhas aulas com os meus alunos. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje, viu? Excelente, gente, é uma rede, tá? Rede de apoio é o nome disso. Inclusive no mundo intelectual também precisamos ter redes de apoio. Alex é professor de literatura, doutor em estudos literários pela UFG, é professor e pesquisador de literatura, com ênfase em literatura portuguesa e brasileira, sobretudo após sua especialização na UEG, né, Alex? Mas Alex também tem especialização em gênero e diversidade na escola pela UEG, pela UFG, desculpa. Além de desenvolver pesquisas sobre literatura brasileira contemporânea, sobretudo narrativa, há uma ênfase para narrativa, para prosa. E é sobre esses pontos, né, e o que perpassa isso que nós vamos conversar hoje. Antes de mais nada, Alex, eu queria já pedir para você falar um pouco para a gente. Por que a literatura? Como foi esse encontro com a literatura? Porque quando a gente entra no curso de letras, um leque se abre, né, de opções para gente. E você tá na literatura e não quer sair dela, pelo que a gente conversa, né, diariamente. Como foi esse encontro e por que a literatura na sua vida? Então, eu venho de uma família muito humilde, né? Estudei o meu ensino fundamental, né? O ensino regular básico em escola pública, né? E me orgulho muito disso. E eu não era um menino leitor, assim, né? Quando criança, como a maioria, né, das experiências dos alunos que estudam em escola pública, até mesmo em escola particular. Mas sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de escrever na escola, né? Redação. Eu digo que o meu encontro com a literatura ele está mais presente quando eu entro na graduação. Assim, por isso que eu acredito muito nessa questão do papel do professor, porque foi uma professora de literatura que entrou na sala, assim, na primeira aula, né, de graduação, que você tá ali com aqueles olhos assustados, Curioso. curioso, e ela leu um poema do Olavo Bilac, né, aquele, né, de Ouvir as Estrelas, Aham. e aquela aula me chamou a atenção, e eu naquele momento eu tive como se fosse uma cartaz mesmo, assim, eu pensei, nossa, mas isso pode ser levado a sério, né? Então, Olha que interessante, pode ser levado a sério. Olha como sim, isso te tocou me tocou. vitalmente. E aí eu passei a ver a literatura com outros olhos, porque até então, eu acho que isso ainda perdura muito, às vezes, no ensino, apesar de ter mudado muito, que as pessoas enxergam muito literatura como uma forma de entretenimento, né? Como se ler ficção fosse simplesmente te Passar o levar, tempo. passar o tempo, te dar só sentimentos agradáveis, né? E não, a Uhum. literatura ela provoca sentimentos difíceis, né? Também é desconforto, é experiência de Desconforto, vida. isso. Então eu acredito que foi mesmo assim na graduação que eu passei a enxergar a literatura como algo sério no sentido, de, nossa, isso transforma a vida de pessoas, né? Uhum. Que transformou a minha, Ai, que então vai transformar de lindo! outras pessoas também. E Transformou aí, a minha também. isso, e aí eu passei a me tornar um leitor mesmo, assim, né? Excelente. E acho que a melhor maneira de ser leitor é ser professor, né? Professor é um tipo de profissão, gente, que mesmo que não admite, sabe? Que os professores mais velhos, que às vezes são muito orgulhosos e vaidosos, não admitem, mas eles sabem no íntimo deles que eu vou falar agora é verdade. Se tornar professor é uma maneira de aceitar que você é um aprendiz pelo resto da vida, que você sempre vai estar aprendendo, né? Isso. Sobre a literatura brasileira contemporânea, a importância da literatura para a vida, né? Que você teve aí uma epifania, né? Uma descoberta de ver a literatura como uma ferramenta, um objeto de estudo seriamente. A importância da literatura para pessoas em idade escolar,
e para a formação dessas pessoas, né, crianças, adolescentes, a urgência de se ler literaturas escritas por pessoas negras, por mulheres, por pessoas fora de padrões heteronormativos, periféricas, marginalizadas, etc. Mas também a censura de livros literários na escola, a liberdade de cátedra do professor, a necessidade de liberdade temática e humana na literatura, né? Aquilo que você falou, que a literatura às vezes não tem que provocar só prazer e sentimentos confortáveis, mas também às vezes ela é o desconforto e é necessário, é importante a gente enfrentar esse desconforto. Todas essas questões não são de hoje, são muitas questões, né? Eu não vou querer que você dê conta de todas elas numa resposta apenas. Mas assim, como professora, minha experiência, né, que eu tenho uma história muito parecida com a sua, professora, pesquisadora, leitora, estudiosa de literatura, eu comecei em 2005. Em 2005 eu já via um pouco disso se manifestando. Mas parece que agora, atualmente, a movimentação, a agitação em torno dessas questões está maior. E eu acho até que, em alguma medida, as redes sociais têm um papel importante nisso, né? Tanto na agitação mesmo cultural, na difusão da literatura, né? O Machado de Assis, por exemplo, que é um clássico para nós, ainda não é um clássico reconhecido mundialmente. A New York Times aí soltou a lista dos 100 livros mais importantes do século, não tem uma literatura brasileira no meio, né? Então, assim, a gente percebe ainda que a literatura brasileira, talvez até por conta da língua, ocupa um outro lugar. Mas mesmo apesar disso, as redes sociais também têm um papel de viralizar, né? O Machado de Assis aí se tornou os mais vendidos, entrou nos mais vendidos aí no mês de junho de 2024, por causa de uma influencer norte-americana. Então tem isso também. E aí, muito do preconceito, da censura, do não saber, do mal entendido, também se propaga com maior amplitude nas redes sociais. Muita gente que não sabe do que se trata, falando pelos cotovelos o que não devia, né? Então, é nesse sentido que eu quero pensar as redes sociais como um palco para conversa, liberdade de expressão, mas também para a difusão de muita bobagem, de discurso de ódio, que às vezes atrapalha até a experiência estética, a experiência com a literatura e o próprio andar da humanidade. Então eu quero que você, Alex, professor, pesquisador e um amante da literatura, apaixonado pela literatura, muito parecido comigo, né? Por isso que é meu amigo. Como professor e pesquisador e como pessoa, também como usuário das redes sociais, o que você diria disso tudo, né? De tudo, só vamos pegar o recorte de 2024, o tanto de coisa que já aconteceu. Nós estamos entrando na segunda metade de 2024 e o tanto de coisa que as redes sociais já mostraram para nós em termos de literatura. O que você diz pra gente disso? Então, Elissa, eu acompanho muito, né, nas redes sociais, uso as minhas redes sociais também, né, em prol do meu trabalho, né, com a literatura e uso as redes sociais para pesquisar também, né, autores, livros e me manter atualizado, né, mas é uma ferramenta meio complicada, como você verbalizou muito bem aí na sua fala, né, é difícil a gente às vezes até ponderar, né, até que ponto é positivo ou até que ponto é negativo, né, as redes sociais. Eu acho que assim, tudo que a gente usa, né, dentro da educação, né, no ensino de literatura, no ensino de linguagem, de forma pedagógica mesmo, né, de maneira organizada, estudada, eu acho que é positivo. Né? Então a gente tem que, às vezes, como eu trabalho com ensino médio, a gente tem que saber mediar esse tipo de informação para o aluno. Porque, por exemplo, a literatura hoje em dia ela é usada como ferramenta para produzir a própria ficção, né? Existe uma vertente que eu não sou especialista na área, né? Mas de literatura no contexto digital, né? Que já tem um estudo, né? Li algumas coisas e que tem muitos professores, né? Que pesquisam a literatura produzida nas redes, né? Na internet, né, no contexto digital. Os blogs, fanfics, por exemplo. Isso, e até mesmo textos de contos, crônicas, que são produzidos primeiro. Alguns autores que hoje em dia já são considerados famosos, consagrados, vamos dizer assim, o termo consagrado na literatura contemporânea, às vezes começou na internet, Entendi. né? Então eu vejo que é um estudo interessante, que eu pretendo depois me aprofundar um pouco mais, ler um pouco sobre isso. Eu sou meio antigo, eu gosto de ler o livro físico, né, para rabiscar. Mas eu acho que esse papel também, né, de não
colocar a literatura num pedestal, né? Como se a literatura não pudesse dialogar com, né, as novas mídias, com a internet. Eu acho que isso é muito radical, né? Porque existe essa vertente que não vai substituir o livro físico, né? A discussão não seria essa. Mas eu acredito muito, assim, que o professor, ele é o elemento catalisador mesmo de levar o aluno a conhecer, a ter uma visão mais crítica em relação àquilo que ele compartilha, que ele consome na internet, né? E aí eu acho que isso não vai ser substituído, né? Eu acho que o professor é o elemento principal mesmo nesse ponto aí, de fazer esse elo, né? De fazer essa ligação com o aluno em relação às redes sociais. Porque às vezes os alunos chegam na sala de aula e aí ele fala, professor, eu tô lendo um livro assim, você conhece o autor tal, né? Esses mais best-sellers americanos, né? Outros textos que são mais conhecidos, que às vezes eles conhecem, às vezes, primeiro, né? Com a obra cinematográfica, né, o filme, e aí tem professores às vezes que, isso não é literatura, né, ou isso não é um bom livro. Eu penso que o caminho não é esse. De ficar nessa meio que defensiva até, eu né? acho que você tem que saber dosar isso, né, falar, não, que interessante, né, deixa eu ver, eu já li, eu não li, né, o aluno também tem o direito de gostar ou não gostar, e a partir daquilo, o professor, mas você sabe que essa temática, ou esse assunto aí já foi abordado em séculos passados, em outras épocas, em outras obras. Então eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a internet, ela é palco realmente para muita, né, mentira, fake news, né, e bobagem, né? E hoje em dia todo mundo quer avaliar também os livros, né, se é bom ou se é ruim, como se isso fosse a coisa mais principal da literatura, e a gente sabe que não é. Sim. Né? Não é ler uma obra e dizer se aquela obra é boa ou ruim pelo conteúdo dela, pela temática, né, pelo enredo. Né, tem outras coisas que perpassam ali quando você se torna pesquisador, que você vai entender um pouco melhor. Então eu acho que como os nossos alunos, né, principalmente na formação básica, eles não têm e não tem que ter mesmo que a idade deles, né, eles não vão ter esse discernimento, essa visão ainda. Eu acho que o professor, ele precisa ter esse olhar um pouco mais atencioso em relação ao que os alunos estão consumindo, ao que eles estão vendo, e também levar, né, mostrar de que maneira que o aluno pode usar as redes sociais, né, em prol dele desenvolver, né, a leitura literária mesmo como um caminho para um desenvolvimento pessoal mesmo do aluno, né? Porque tem uma outra coisa que me incomoda muito no ensino, que eu percebo já há alguns anos, que eu ministro aula de literatura e língua portuguesa já faz uns 15 anos, né? Na rede pública. Sim. É da gente usar a literatura de maneira instrumental. Para estudar língua, para estudar a língua, para estudar a prova do Enem, para ensinar o aluno a interpretar uma questão. Fica utilitarista, né? Isso. Então, isso é um caminho muito difícil para a gente que é professor, muito perigoso, porque o currículo exige isso da gente na escola. Exige. Mas é importante considerar a inutilidade da literatura também, né? De que é uma experiência com a linguagem e que às vezes não tem que mesmo servir a alguma função ou prestar algum papel imediato, né? O que vem disso, dessa leitura, desse encontro, pode reverberar muito tempo depois, né? Porque não é a literatura, ela nos transforma, não é de imediato, às vezes, né? Às vezes você lê um clássico ou uma obra mais considerada, entre aspas, difícil, né? Pela crítica literária, e aquilo vai se transformar daqui uns 15 anos, você vai reler com outros olhos, né? Exato. Mas o trabalho de formiguinha ali, o primeiro contato com o livro foi feito. Eu nunca esqueço, você contando da sua história, de como foi seu encontro com a literatura. O meu encontro com a literatura aconteceu em 2005, já no curso de letras, no primeiro ano, no primeiro semestre do curso de letras. Então é parecido, né? É muito, assim, porque no ensino médio eu não tive, sabe, essa paixão, eu não tive contato com alguém que era muito apaixonado por leitura a ponto de instigar em mim. No curso superior eu tive. E aí um dos livros que me fisgou assim mesmo foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Na época eu tinha 18 anos de idade, então eu era novinha, sabe? Aquela coisa de recém-descobertas do amor, da vida, de tentar delinear um caminho profissional. E eu fiquei apaixonada pelo Werther, aquele livro me arrebatou. Fiquei apaixonada, encantada, eu chorava junto com o Werther, romântica ao extremo. E aí foi muito interessante porque os anos se passaram, né? Aí terminei graduação, fiz mestrado, fui começar a dar aula e tal, formalmente, né? Porque antes disso eu dava aula, mas como uma espécie de professora em formação ainda, muito mais estagiária. E aí, quando eu fui reler
este livro, né, pela primeira vez, que eu, depois disso eu já reli umas 3 vezes, mas aí na minha primeira releitura, né, a segunda vez que eu fui ler, eu tava com uns 24, 25, para 25 anos de idade, ou seja, 7 anos apenas. Mas já tinha passado por tanta coisa na vida, e quando eu fui reler, gente, eu achei um tédio aquele Werther, que aquela sofrência dele, emocionado daquele tanto, sabe? Nem um pontinho de raiva, só raiva autodestrutiva. Fui ficando cansada. O que me chamou mais atenção foi o exercício de metalinguagem, de metaficção na obra. Então, gente, não é mais a mesma pessoa. Definitivamente o nome é o mesmo, é Elissa. Vocês estão vendo aqui falar. Mas não era mais a mesma pessoa, não era mais a mesma leitora, portanto, não era mais o mesmo livro. E esse tipo de experiência, às vezes a gente precisa de tempo, né, Alex? Porque as redes sociais, elas trazem pra gente mesmo uma overdose de dopamina, né? Que você vai lá, abre a notificação, recebe aquilo que você queria, sacia a curiosidade, pau, veio o prazer. Só que o prazer é efêmero, acabou. Então você vai precisar de olhar mais notificações para você continuar mantendo o prazer no mesmo pico. Com a literatura não é assim que funciona. Você abre o livro, aquele calhamaço, às vezes, aquele negócio que fica moroso, maçante, tá? Meu Deus, eu quero o celular, eu quero a notificação e não sei o quê. Mas na hora que você termina, que você fecha, o prazer, ele pode perdurar anos. E aí, às vezes, você tá fazendo uma viagem num lugar mais aleatório e de repente você vê uma palavra que te lembra, que te remete ao livro, que você você se relembra, né? Você pensa numa cena que você leu, que você amou, e aquilo volta. É outra experiência, né, É Alex? outra experiência. E eu acho, Elisa, é exatamente isso que nós, professores, que quando a gente percebe, que o professor percebe, né, que ele provocou isso no aluno, que eu acho que é a parte mais legal, né, Da nossa da nossa profissão. profissão. Porque aí você vê, assim, que aquilo foi plantado e agora ele vai sozinho. Exato, ele Ele não vai precisa procurar a obra mais. sozinhos. E a questão do Isso. tempo que você falou é interessante, porque o tempo a gente não tem, né? E uma coisa da internet que me veio agora à mente, existem tantas obras sendo produzidas agora, né? E a gente tem essa coisa do pesquisador, né? E do leitor. A gente quer ler às vezes só por prazer, e quer pegar um livro, às vezes não tá gostando e parar com ele e começar outro. Eu tenho dificuldade de ler 2 livros ao mesmo tempo, não sei se você tem. Eu não tinha, mas depois da Covid eu passei a ter, gente. Mas a Essa é a sensação que questão. eu tenho agora é que é tanta coisa sendo produzida e coisas, né, boas, legais, né, interessantes, assuntos novos, temáticas novas, que a gente às vezes fica se sentindo, nossa, eu não tô conseguindo acompanhar sensações na gente, Não. aceitar. Não porque a gente tá num mundo que impõe tudo de forma muito consumista, inclusive a experiência estética. E a experiência estética exige da gente isolamento, recolhimento, lentidão, calmaria. Mas nesse mundo consumista e acelerado, é difícil conciliar as duas coisas. Já que a gente está falando, né? A gente está pensando aí em literatura, nesse mundo da internet e tudo mais, eu queria falar dentro daqueles vários tópicos que eu coloquei, né? Formação, leitor, experiência estética com a linguagem. Eu quero falar de censura de livros, que é um assunto que nos incomoda muito, né? Acho que a melhor pessoa para conversar sobre isso é você mesmo, porque eu percebo que quando saem notícias, né, de livros que são reprimidos, censurados, você fica muito irritado. Porque é um absurdo, né, É um gente? É um absurdo. absurdo. É um ataque a tudo quanto é tipo de liberdade, verdadeira liberdade, né? Tem gente que mistura, né, as coisas. Alhos com bugalhos, acha que ataque, violência é liberdade. Não é bem assim que as coisas funcionam. Em 2024, nós vimos o livro do Jefferson Tenório, né, O Avesso da Pele, ser censurado. Depois o livro do Ziraldo também. E interessante assim, porque é um livro indicado para alunos do ensino médio, segunda, terceira série, né? O outro para criança, educação básica, ensino fundamental. Mas os dois livros tinham como temática central a denúncia e o combate ao racismo. Então já Sim. começa aí o problema, né? Ah, porque a linguagem, é porque o pacto que o menino faz, ah, porque o palavrão que o personagem fala. Não, gente, isso aí fica. É mais desculpa, né? É uma cortina de fumaça para atacar a denúncia, o combate ao racismo, né? O antirracismo. Acredito que outras situações como essas aconteceram antes, né? Não me recordo agora, estou pensando nessas duas porque elas estão mais recentes, estão mais frescas. E não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente também, se for procurar lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente estava falando dos Estados Unidos antes de começar a nossa gravação, né? Lá nos Estados Unidos também existem os livros que são censurados, né? Que não podem, que aí, não.
pai fala, não vai ler, não sei o que, a escola deveria proibir e tudo mais. E o professor, que é o indivíduo que tem a formação, que estudou anos e continua estudando sobre experiência com a linguagem, contato pedagógico com a literatura, é quase que amordaçado, né? Não pode falar nada. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa ferramenta, né? Eu tô colocando ferramenta entre aspas aqui, utilizada por esses que se dizem conservadores, mas para mim conservador não é isso. Conservador é ser apegado à tradição, não é ser violento e preconceituoso, né? Acho que as pessoas estão meio que usando esse termo como um eufemismo para ser babaca. Eu vou usar esse termo, tá? Quem quer censura de livro é babaca, é estúpido, né? Canalha. Que usam para reprimir a verdadeira liberdade de expressão e permanecer na mesma estrutura de opressão e violência que a gente observa na nossa sociedade desde a colonização, né? Não só isso, eu queria que você, na verdade, também aqui nos ajudasse, né? Como professor e pesquisador, nos ajude a pensar como a gente poderia combater esse sistema de violências. Porque se o Jefferson Tenório, um escritor negro, fala sobre o racismo na obra dele com tanta crueza, com certeza existe ali um processo psicanalítico também, da subjetividade dele que tá posta ali, né? Ele não está falando de fora, existe ali um lugar de experiência de vida também. E aí, já fazer tudo isso é muito sofrimento, é muita dor, porque é um enfrentamento pela linguagem de violências, inclusive ancestrais. E aí vem um e diz, um que a gente não sabe de que buraco de rato que saiu, fala, não pode ler isso aqui, porque isso aqui é um absurdo. Isso é uma outra violência, né? É uma violência novamente contra o cara e contra várias pessoas que se apropriam daquele discurso para buscar uma vivência, uma dignidade maior dentro da sociedade como seres humanos. Como tratar desses temas necessários, inadiáveis, incontornáveis, urgentes, incômodos, mas também pesados em sala de aula, porque literatura não é só prazer, gente, não é só entretenimento, ela é desconforto também. A partir da tomada de consciência, que é desconfortável, que a gente às vezes opera mudanças, a gente precisa disso. Como? E formar cidadãos melhores para o nosso futuro, porque os que tem agora tá difícil. Elisa, esse tema, né, da censura é um tema que me irritou muito, né? A gente conversou várias vezes sobre isso, né? Dividiu a nossa frustração em relação a isso enquanto professores. E eu queria dizer assim, né, para os alunos, para os pais, né, que confiam no trabalho do professor. Eu acho que esse ponto aí das redes sociais, ele é perigoso mesmo, né? Porque tudo partiu de um vídeo, né, fora do contexto, de uma diretora que eu acredito que nem tenha lido a obra por completo, né? Isso viralizou, né? Chegou até os pais. E aí procurar a escola, porque o livro do Jefferson Tenório, ele foi aprovado por um projeto pedagógico, né? Então deu o PNDL, né? Que é o livro. Foi uma equipe, né? É uma equipe, não é todo um processo lento, né? Passou por uma pesquisa, né? Passou para leitura de pessoas que têm gabarito, né? Para dizer que aquilo ali pode ser lido ou não por adolescente, né? E o livro ele foi aprovado para ser lido no ensino médio. Né? Então a gente vamos pensar, né? Os alunos do ensino médio, eles estão na adolescência, eles convivem com esses temas dentro de casa, eles convivem com esse tema na sociedade, né? Às vezes eles enfrentam como protagonistas, né? Isso, tipo e na escola, às vezes, com o professor, né? Com os professores, não só com o professor de literatura, que às vezes eles têm a abertura de poder debater de uma maneira diferente essas questões, né? Então eu acho que a sociedade, de maneira geral, né? Ela precisa aprender a olhar um pouco mais para a escola de maneira mais séria, né, para o trabalho dos professores de maneira mais séria e ouvir os professores, né, porque eu vou contar uma experiência própria, porque o livro foi censurado aqui em Goiás também, né, teve essa tentativa, a gente viu depois que foi frustrado, né, felizmente. Eu contei, né, dessa questão em sala de aula para os alunos do 3º ano e os meninos ficaram super curiosos para conhecer a obra, né, eu dei um spoiler, mas não contei né, o enredo, porque o livro, gente, do Jefferson Tenório, ele trabalha com relações familiares, né, o racismo tá perpassando tudo ali, mas tem, como você falou, né, tem várias outras coisas que pode provocar no aluno, né, algo subjetivo nele ali, que ele vai perguntar pro professor, que ele vai querer debater aquilo com o colega, que ele vai, às vezes, sentir que ele cometeu
né, um ato de racismo através da leitura da obra. Sim, vai ter a tomada de consciência. Vai ter a tomada de consciência. Então, eu acredito assim, que a melhor maneira de enfrentar, né, essas violências todas que a gente vive, e ela está dentro da escola, né, elas estão dentro da escola, é lendo a obra. Né, é divulgando a obra com os alunos. Eu levei a obra para a sala de aula, né, propus um projeto para a gente ler a obra agora no segundo semestre, né, porque a gente tem todo um currículo para cumprir. A escola apoiou, né, então eu acho que hoje em dia, né, em século XXI, né, com a internet, esse tipo de tentativa, né, de censura, de, como você falou, né, um conservadorismo camuflado, né, que é vergonhoso, né, ele ainda bem que ele é combatido no mesmo momento. Porque parece que é assim, é mecânico, né? Eu fui pra sala, falei com os alunos já entraram na internet, já pesquisaram quem era o autor, queria conhecer o autor. Aí precisa da mediação do professor, né? E aí eu acho que o importante é ler a obra toda com o aluno, né? E propor uma discussão. Então eu acho que, né, a resposta que mais incomoda, né, esse tipo de gente é a gente mostrar que a gente vai ler essas obras com os nossos alunos, que é necessário a gente ler. Que vai fazer um bom trabalho. Que vai fazer um bom trabalho, que depois o aluno ele vai procurar esse tipo de obra sozinho. Né, que é preciso a gente ler o Jefferson Tenório, Conceição Evaristo, né, Carolina Maria de Jesus. Então, assim, não dá mais, hoje em dia, pra gente não disponibilizar esse tipo de leitura para os nossos alunos, né? Tem eu não sei se eu já tô falando, né, mas tem um texto do Ítalo Calvino, que eu gosto muito, que é Porque Ler os Clássicos. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas eu vou entrar no assunto. Que ele fala uma coisa que toda vez que eu leio eu me emociono, né? Que ele fala que esse é o papel da escola. A escola não pode privar o aluno, né, de conhecer os clássicos, mas também de ler obras da atualidade. Exatamente. Porque depois os alunos vão ter os próprios clássicos deles. Isso é muito bonito. E é engraçado assim, né? Porque antes da gente começar a gravação, eu tava conversando com o Alex sobre um podcast do qual a Amara Moira participou, falando sobre os clássicos. E aí a gente tava conversando, por isso que ele antecipou a coisa do clássico aqui, que eu gosto muito dessa discussão, que eu enfrentei uma vez em sala de aula, e isso foi no curso superior, né? Porque na educação básica a gente não enfrenta esse tipo de coisa, porque o aluno, ele tá ali, às vezes, esperando o que você vai mostrar pra ele, e ele tá curioso. E aí ele quer dialogar com você. Eu percebo que existe uma receptividade maior. No curso superior, não. Muita gente já tá quase meio que pronta com as suas próprias convicções, e às vezes o embate é um pouco mais difícil, né? E eu vou contar uma experiência, porque a gente tá falando de clássico. É importante ler o Jefferson Tenório, mas um professor de literatura, alguém que é estudioso de linguagem, alguém que é estudioso da linguagem, tem que ler tudo, o que puder. Não vai dar tempo de ler tudo, porque a vida não dá conta, a gente tem outras coisas para fazer, tem gente que tem uma carga horária de trabalho de 12 horas por dia, né? Mais de 40 horas semanais, mas se você quer ser estudioso de linguagem, pesquisador de linguagem, você tem que ler o máximo que você puder. E aí eu me deparei com uma experiência extremamente curiosa. Eu achei engraçada até. Eu já dei aula em algumas universidades, né? Algumas faculdades de curso de letras, outras até de jornalismo, de biblioteconomia, né? Já dei aula de linguagem, disciplinas de linguagem em cursos que trabalham com linguagem. E aí, numa dessas aulas, desses cursos, dessa experiência, eu tive uma aluna que ela estava numa turma que eu estava ministrando aulas de literatura, de literatura portuguesa medieval. Literatura portuguesa medieval, você tem que ler Gil Vicente, você tem que ler Fernão Lopes, você tem que ler as cantigas, né, o trovadorismo, você tem que ler Camões, Luís de Camões. E aí, quando a gente chegou na vez de ler o Camões, uma aluna se manifestou dizendo que não queria ler Camões de jeito nenhum, porque ele era um homem branco europeu morto, canonizado, e que ela queria ler os que estavam silenciados. Aí eu fui e fiz lá, né, aquela resposta muito pedagógica, né, didática, professora, né, olha, você está no curso que estuda linguagem, você não pode se dar esse luxo, né, de ler só o que você quer, você está num curso de literatura medieval, não tem como ler contemporâneo no medieval, né, a gente está no outro tempo, e você não vai encontrar aqui mulher preta, você não vai encontrar aqui gente periférica, e olha que o Camões no tempo dele, ele foi periférico, dentro das condições de vida dele, ele foi um periférico também, né. E assim, se você quer ser uma professora, você
tem que ler o Camões, inclusive, para poder depois debater com ele, né? Que você não tem que fazer uma leitura passiva também do clássico, você tem que aceitar o clássico, engoli-lo, assim, pura e simplesmente, né? Levar esse desaforo para casa. Mas para você debater e criticá-lo e até às vezes cutucar a pertinência, a relevância atual dele, você tem que ter lido. Sem leitura você não vai poder fazer isso. Aí ela ficou meio assim. Eu pensei que ia ficar com ódio de mim, até hoje ela me stalkeia. Vamos ver se ela vai assistir esse episódio, vai refletir melhor sobre isso. Mas é isso, né, Alex, que eu queria até pensar aqui. Na verdade, né, agora nem é uma pergunta, mas é mais uma reflexão, né, com você sobre como a gente combina, organiza isso, né, no nosso trabalho, clássico, contemporâneo, hegemônico, não hegemônico, porque, ó, a gente está com duas canecas aqui sobre a mesa, Hilda Hilst e Gabriel Garcia Marques, que hoje são clássicos hegemônicos, mas nem sempre foi assim, por exemplo, para Hilda Hilst. A Hilda Hilst, ela em vida, ela brigou com todo mundo para conseguir ser lida, e todo mundo tratava ela de tudo quanto é jeito. Um dia era bruxa, outro dia era louca, no outro dia era santo, no outro dia era vulgar. E nenhum desses papéis era o que ela queria ocupar, porque ela queria ser a escritora. Essas facetas poderiam estar por trás da escritora, né? Ela não negava também, não tem problema ser vulgar e santo ao mesmo tempo. O problema é que eu quero ser reconhecida como escritora. Que veio a acontecer mesmo só na velhice, ela já estava muito senil e depois da morte dela. Esse é o problema, porque muitas vezes a gente deixa de reconhecer a importância e a relevância de uma determinada obra. É isso que eu queria pensar, que o clássico é uma experiência importante de linguagem, que forma leitores. Um leitor que enfrenta, por exemplo, o Machado de Assis, ele vai depois para um Guimarães Rosa muito mais desenvolto, né, do que simplesmente ir direto para um Guimarães, e depois ir para Conceição Evaristo, para Lígia Fagundes Telles, que são muito machadianas, em alguma medida, né? Elas são elas, mas elas também trazem essa tradição aí, essas leituras para as obras delas. E aí você vai se familiarizando com as experiências de linguagem, com ironias e tudo mais. Mas também é importante ler os escritores vivos, porque afinal de contas, gente, é muito fácil hoje ovacionar Carolina Maria de Jesus, né? Que o terreno já está todo capinado da literatura negra, periférica, né? Não faz mais diferença para Carolina, pessoa, ser reconhecida hoje, porque ela já morreu. Mas reconhecer Conceição Evaristo, Jefferson Tenório, Itamar Vieira Júnior e quem quer que seja, hoje vai ser importante até para que ele venda mais livros, ele consiga pagar os boletos e comer a comida. E isso é o humano da literatura, né, Alex? Isso. Então, Elisa, perfeito o que você falou, assim, comungo muito com o seu pensamento. E não existe fórmula, assim, eu acho que você também vai concordar comigo, não existe fórmula para a gente trabalhar em sala de aula, né, se a gente vai trabalhar o clássico, se a gente vai levar um livro mais contemporâneo, de que maneira que eu vou trabalhar um livro mais contemporâneo que tem temas espinhosos, né, para a sala de aula. Sim. De que maneira que eu vou mediar aquilo com o aluno. Eu acho que essas experiências, né, a gente adquire a partir do contexto da sala de aula, né, porque isso é o papel de todo professor, né, o professor meio que ele mapeia ali mais ou menos como é que a turma funciona, Sim. né, e como é que aquilo vai poder desenvolver naquela turma, né. O que eu acredito muito, e aí eu comungo muito disso que eu falei que o Ítalo Calvino fala nesse texto dele, né, que é um texto já, para quem faz letras, né, tem que passar por ele. E né, é um clássico. E é um clássico, né, e a pergunta, nessa pergunta retórica, né, por que ler os clássicos, né. Eu acho que essa ambiguidade que ele coloca lá, né, de que precisa dosar a leitura dos clássicos, né, com leituras da atualidade, né, ele também não dá nenhuma fórmula Não lá dá. no texto, Não né, tem receita de bolo não tem pra receita, isso. né, eu acho que eu acredito muito nisso, então o que eu tento fazer em sala de aula, a partir do contexto, né, da realidade dos meus alunos, é pegar o texto literário, ou seja, ou um Machado de Assis, ou um Vidas Secas, mesmo a gente morando aqui em Goiás, que também, né, tem um pouco dessa aridez, né, falando da questão da ambientação do livro, né, para quem já leu Vidas Secas, né, o Graciliano Ramos, que é uma realidade muito específica do Nordeste, mas é pegar um texto desse, né, um conto pai contra mãe, do Machado, que não é um conto que vai dar prazer para o aluno. Não. É um conto que você precisa mediar para o aluno, que ele precisa enfrentar aquele tema, que aquilo ainda acontece de outras maneiras. Sim. Na atualidade, né? E mostrar, olha, lá no século XIX, esse cara falou isso dessa maneira. Olha a linguagem dele. Olha a maneira como ele fala com nós leitores. Por que isso se tornou um clássico? Sim, e eu fico pensando aqui,
A escravidão já tinha sido abolida. Já tinha sido abolida. Né? É um conto difícil demais. A primeira vez que eu li esse conto, eu chorei e fiquei revoltado e falei, nossa, né? O Machado é genial mesmo, né? Como é que ele Sim. conseguiu, né, naquela época, ele é um escritor negro que foi reconhecido como negro nos livros, né? Bem depois, como você citou a questão aí, né? Então, assim, a literatura ela exige tempo mesmo, né? Hoje em dia é fácil mesmo, né? A gente ler a Carolina Maria de Jesus, né, na universidade, né, pesquisar a obra é importante, mas ela não está viva mais, né? Aquela realidade, né, dura Que ela que ela viveu. descreve ali de maneira literária, né, no Quarto de Despejo, que é a obra dela mais conhecida. Na época que o livro foi, né, publicado, a primeira edição, não teve toda essa repercussão, né? Não, não teve. E é até interessante, né? Porque agora eu quero até emendar aqui numa pergunta mesmo direta, que a gente tá falando de clássicos e contemporâneos, né? A gente falou Machado de Assis. Aí a gente vamos pensar aqui, eu falei do Goethe lá atrás, tem Dante, Dostoiévski, Virginia Woolf, George Eliot, para não ficar só nos homens, né? Vou citar mulheres também que se tornaram clássicas. Mas a gente também tem os contemporâneos, né? A gente tá falando aqui de muitos nomes. Carolina Maria de Jesus foi recebida na época dela, ela vendeu muitos livros na época porque foi recebida com um certo olhar exótico, né? Nossa, a favelada escrevendo literatura, vamos ver o que é isso. Algo muito parecido eu percebo que está acontecendo agora com uma escritora travesti chamada Camila Souza Vilado, uma escritora argentina. O primeiro livro dela, que é O Parque das Irmãs Magníficas, é sobre as agruras da vida travesti. E aí ela mesma, né, que eu estive numa mesa em que ela fez uma fala, ela dizendo, eu não quero mais ser conhecida só pelo Parque das Irmãs Magníficas, eu quero ser conhecida pelos outros livros, para mostrar a vivência feliz das travestis, porque em O Parque das Irmãs Magníficas é só a vivência triste das travestis, né? E existe muito essa coisa desse fetiche com a miséria alheia, né? Que é o que aconteceu lá com a Carolina também. Mas pensando aí em clássicos e contemporâneos, para o aluno hoje, né, para o adolescente, para a criança, considerando, né, as obras adequadas para todas as faixas etárias, até para o jovem universitário, né, para a jovem universitária. Você, o que você diria, Alex? Por que hoje, por que agora, em 2024, século XXI, não basta mais só ler os clássicos? Por que é importante ter essa vastidão nos nossos repertórios, esses vários modos de ler? Por que hoje para mim é importante não só ler, deixa eu pensar aqui, no Cortázar? No que é importante para mim não só ler o Cortázar, que é um escritor argentino clássico, um dos fundadores do realismo mágico, mas também a Camila Souza Vilada, que é uma escritora atual, que traz um outro olhar sobre a literatura argentina e que faz uma outra coisa com a magia dentro da linguagem. Então, eu penso muito em relação à questão da própria evolução da língua, né, da história. Então não dá pra gente mais ficar na nossa torre de marfim enquanto professor que detém o conhecimento dos clássicos, que leu Dostoiévski, que leu Grandes Sertões Veredas e usa isso, ou seja, na sala de aula ou numa roda de conversa com um amigo, né, para, né, passar pelo crivo do intelectual, né, que consegue ler esse tipo de obra, porque só isso não vai falar mais com a realidade dos nossos alunos, seja ele, né, na adolescência, na graduação, né, na infância. Eu fiz uma disciplina no doutorado, né, de literatura, a gente fez junto, né, na verdade, de literatura infanto-juvenil, né. Foi excelente essa Foi disciplina. excelente. Então, assim, naquela disciplina, ela abriu um leque de visão para mim, assim, eu tinha leituras, né, de literatura infanto-juvenil, mais clássicas, né, e a gente vê lá quantas obras interessantes que trabalham temas, né, da morte, da dor, né, que os adolescentes passam, né, da depressão, e que existe, né, infelizmente, uma sociedade que, entre aspas, né, usa esse conservadorismo, né, para querer politizar tudo na literatura, né, que eu acho que é bem essa palavra, né, a censura do livro do Gesto Tenório é tentar politizar coisas que não precisam ser politizadas, né. Então eu penso assim, Elisa, que não dá mesmo para a gente ficar só no clássico, né, e usar às vezes o clássico como uma hierarquia, né, para mostrar às vezes para o aluno, olha, eu já estou aqui, você precisa chegar até aqui também, né.
a gente precisa mostrar também que a literatura produzida no contexto em que ele está inserido, né, que é o mundo de hoje, existem várias obras interessantes que falam com a realidade de hoje em dia que futuramente poderá ser um clássico também, né, da época em que ele viveu, e dialogar com os temas que são caros para os dias de hoje, né? Então, não é contraditório, mas eu acho que não é banir o clássico, né? Não é uma questão, vamos dizer assim, como que a gente poderia dizer? Porque tem gente que fala, vamos queimar os clássicos, né? Igual a aluna falar Radical. que não quer ler o Camões de jeito nenhum mais, né? Vamos banir o Camões. Não é disso que se trata, né? Eu acho que é um caminho complicado, difícil para o professor encontrar, mas ele consegue, né? De trabalhar o clássico, trabalhar tema, e não dá mais para ficar só nos clássicos, né? Principalmente na graduação, né? Uhum. Então, assim, o aluno que ele se propõe a fazer um curso superior na área de letras, né? Ele precisa conhecer, igual você falou que você estava dando um curso, né, de literatura medieval. Então, é um recorte. É um recorte. O aluno precisa passar por aquilo ali, né? Sim. Mas ele vai fazer outras disciplinas em que ele vai precisar conhecer a literatura contemporânea, que é muito importante. E que às vezes tem que ter a literatura medieval como um ponto para ele de partida, entender, né? como um ponto de partida. Sim, porque, por exemplo, a questão racial. A questão racial no Machado de Assis, ela é abordada de uma maneira bem diferente da questão racial no Jefferson Tenório, por exemplo. Na Conceição Evaristo. Sim. E é interessante você falar isso, né? Porque a realidade muda e com ela a linguagem também muda. A linguagem machadiana, por exemplo, que é sempre o grande pivô, o grande carro-chefe das discussões, ela hoje funciona de outra forma para nós, né? Para a época dele o acesso já era diferente, porque o cara era realmente um adversário da mediocridade, como diz a Eugênia Fraeta, que também já participou aqui, né, de um episódio. Ele era um adversário da mediocridade mesmo, então a linguagem dele estava acima do mediano para se comunicar. Mas isso ainda é hoje, mas também está desse jeito hoje, né? A gente também sente isso. Mas aí também tem uma questão temporal, né? Que aí quando a gente vai para um Jefferson Tenório e para um Itamar Vieira Júnior, eu estou citando os dois autores para comparar homens escritores, né? Homens negros escritores, a linguagem neles também não é brincadeira, não. Só que ela está muito mais conectada com o nosso tempo, né? O século XXI, depois de tantos acontecimentos, de tantas mudanças no próprio idioma que é carregado de racismo linguístico, né? Sim. Nas suas manifestações. E a gente usou muito tempo na escola, né, ou na nossa própria formação, a gente usa expressões racistas, a gente se dá conta disso já na vida adulta. Né? Então, repensar essas questões, a obra literária também, ela ajuda a gente, né, ela contribui muito pra gente repensar, né, e eu acredito muito assim também, ó, às vezes o aluno, quando você apresenta primeiro para ele, né, um autor mais atual, né, um Jefferson Tenório, uma Carolina Maria de Jesus, que a gente está citando aqui, né, para ficar nesses. Depois ele vai conseguir chegar no Machado também de uma maneira diferente, né? Ele vai conseguir ler depois, né, um Dostoiévski, né? Ou ele vai conseguir ler um Borges, ou ele vai conseguir ler um conto fantástico de maneira diferente, né? Então eu acho que não existe fórmula mesmo. E esse é, para mim, essa experiência para mim que é o mais magnífico na literatura, né? Que quando ela transforma de maneira profunda mesmo, Sim, né? É profunda. E isso não vai tirar, não tem lei que tira do aluno, né? Não tem censura que tira do aluno. É antes e depois. É antes e depois. Eu tenho essa história também assim na minha vida. Olha o Werther, por exemplo, que eu amei outras vezes por motivos X e agora amo por motivos Y. Aqueles X já não gosto tanto mais. É muito curioso, né? É muito curioso. Alex, outra coisa que eu também queria falar com você, e agora vai falar mais de você, do modo como. Não é você olhando para o mundo e para a literatura e para os alunos, para a docência, para esse ofício, mas é você olhando para você, né, como professor. Porque só quem está na sala de aula sabe. Muita gente de fora fala, porque professor isso, professor aquilo, porque dar aula é sei o quê, você está achando ruim, está reclamando, larga, vai fazer outra coisa. Tem todas essas questões. Só quem está na sala de aula sabe como é que é. Sabe que é um campo de batalha onde reina o amor e o ódio ao mesmo tempo. É uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo muito forte. Porque você é o adulto da relação, mas tem hora que também você acaba sendo infantilizado pelas circunstâncias. Então é uma experiência muito ambígua, muito contraditória e muito enriquecedora. Maravilhosa, né? Nossa classe tem sofrido muito. Ataques perversos. Desvalorização, sobrecarga,
sucateamento da nossa função, das nossas ferramentas, desvios de função, censuras, ataques ao nosso ofício, né? Todo professor é militante? Não. Eu tocar num tema que é urgente não significa que eu estou politizando esse tema. É um tema que perpassa a vida de gente, de pessoas, a existência de pessoas. É também um ataque à nossa liberdade de cátedra, né? É uma espécie de subestimação da nossa capacidade, da nossa formação, que é constante e contínua. Tudo isso, de certo modo, vai meio que minando, vai diminuindo a nossa força criativa, a nossa disposição, né? E muito também tem se falado recentemente sobre burnout de professores, colapso de professores, né? Tem algumas pesquisas, algumas notícias saindo de gente que está desistindo, que está abandonando, e está ficando uma coisa meio incerta, né? Difícil. O que um professor faz? Vamos lá, imagina que a sociedade, agora você vai mandar o recado para a sociedade. O que um professor faz? O que um professor pode e deve fazer? O que não deveria ser atribuído a um professor em tempos de inteligência artificial? Né? Vamos pensar, por exemplo, em tanta tecnologia que vem sendo criada para um tanto de coisa, para facilitar um tanto de trabalho, às vezes até para camuflar trabalhos, mas a gente ainda tem que corrigir prova manualmente. Pensa nisso também. Por que ferramentas que facilitam o nosso trabalho não são mais agilizadas? Por que somos tão ameaçados, interrompidos e atrapalhados? Por quê? Como lidar com isso? Será que a gente dá conta? Como lidar com isso, né? Vou repetir a pergunta. Elisa, então, né, essas coisas são muito urgentes a gente discutir, né? A gente também não pode ficar romantizando, né, a nossa profissão, enquanto muito tempo, né, se romantiza, né, a profissão. Acho que até hoje a sociedade romantiza muito a profissão de professor. Um professor herói, sacerdote. Né? E às vezes a gente também cai, né, nessa visão. Essa armadilha. A gente está dentro né, ali do círculo, então a gente também às vezes se pega pensando dessa maneira, né? Eu acho que a gente deve fazer, né, a gente pode fazer aquilo que está ao nosso alcance, né, que é ministrar as nossas aulas e tentar, né, eu não estou dizendo que eu faço isso 100% todos os dias, que nós somos humanos, né? Tem dia que você acorda indisposto, tem dia que você acorda que você não está a fim de falar, né? A fim de enfrentar os percalços, os problemas de sala de aula, que muitas vezes são colocados para nós, professores, e são problemas sociais que deveriam ter outras áreas ali, né? Dentro da escola, dentro da universidade, né? Dentro do espaço escolar, e que às vezes é lançado, direcionado para o professor. Tipo psicólogo, por exemplo, né? A gente tem que fazer de tudo, às vezes, na sala de aula. Então, eu acho que nós, professores, devemos trabalhar a nossa mente para a gente pensar que a nossa profissão é uma profissão que tem que ser bem remunerada e que a gente está ali vendendo, né? A gente está inserido na sociedade capitalista. A gente critica o capitalismo, critica, mas a gente está inserido nele. Né? Então, a gente está vendendo ali. A nossa profissão é como se fosse uma outra qualquer, que tem que cumprir horário, que tem que vender o nosso produto, né? Que é o conhecimento, vamos pensar assim. Tem que ter o descanso. Tem que ter o descanso. Né? A gente não vai dar conta de resolver todos os problemas. Eu não sei se você demorou, mas eu demorei a entender isso quando eu comecei na carreira, porque achava que eu ia dar conta de resolver todos os problemas dos meus alunos. Eu queria salvar o mundo com a literatura. Eu acho que todo professor no início de carreira, a gente tem essa visão, e aí com o tempo a gente vai ficando calejado, né? Mas eu acho que a gente não pode usar isso como desculpa também, né? Então acho que o que dá pra gente fazer é ministrar uma boa aula, bem preparada, né? Dar uma boa aula de literatura já é meio caminho andado, porque o aluno, a gente vê o brilho no olho do aluno. Vê mesmo. Quando você, né, você pensa, não, hoje, né, o meu trabalho valeu a pena. Sim. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né, que depois que a gente faz isso, que desperta o brilho no olhar do aluno, né, as coisas vão caminhar. Então eu não vou dar conta de resolver tudo, né? Eu não vou atingir 100% dos alunos na sala de aula com o trabalho de literatura, né? Às vezes a literatura vai tocar de maneiras diferentes naqueles alunos em momentos diferentes, né? Então eu acho que nós, professores, temos que ter essa consciência, né, de que o nosso trabalho é um trabalho como outro qualquer. A gente precisa tratar o trabalho do professor de maneira séria, né? E em relação, né, eu até li um artigo esse tempo atrás, eu não vou me lembrar agora o título do artigo, nem em qual revista, mas era uma revista especializada, né? Que falava justamente sobre isso, né? Que
hoje no século XXI, né, vamos pensar 2024, burocratizou tanto, né, o ensino, tanto o ensino superior, né, quanto o ensino básico, que o professor está tendo tanta função que a função primordial, né, que é a aula, né, que é ensinar o aluno, que é ministrar a aula, parece que a gente não tem tempo de fazer isso. Ela ficou em segundo, terceiro. Porque você tem que preencher 1000 planilhas, você precisa mandar 1000 e-mails por dia, ou você precisa corrigir milhões de provas, milhões de simulados, né, como você citou aí. Então, burocratizou demais. Né? São coisas que, às vezes, a tecnologia poderia nos ajudar, mas parece que isso é usado contra a gente, né? É usado contra a gente. A gente fica lembrando, né? Parece que a educação no país, ela é, para não dar certo, ela é o Gilberto Freire que fala isso, né? Acho que é o Darcy Ribeiro. É o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro que fala isso, né? Que o projeto, para não dar certo, né? Ele é pensado. É um projeto, né? É um projeto. De exceção, não é um acidente. Então, mas eu acredito muito assim, com o tempo, eu aprendi um pouco a lidar com isso, de que é tratar a minha função, né? A minha profissão mesmo como profissão, né, em sala de aula, né? E que eu não vou mudar o mundo, né? De maneira geral, eu vou atingir, né, o aluno ali, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Interessante, porque você está trazendo até uma visão assim um pouco mais racional do ofício, né? Essa demanda não é minha. Eu não tenho que sofrer por isso. Eu não consigo resolver porque eu não tenho formação para isso. Mas isso na prática não é fácil, né? A gente sabe que é difícil. Quem está inserido dentro do sistema, a gente sabe que é difícil. Até porque também, assim, nem só por imposição do sistema, que ele impõe mesmo, mas também pela nossa própria relação, pelos afetos que atravessam a nossa relação com os alunos em sala de aula. Porque, assim, muitas vezes são pessoas que a gente vê mais do que os nossos próprios familiares. Não tem como você entrar e sair dessa sala sem sentir algo por eles, né? Empatia, solidariedade, compreensão, raiva, amor, acolhimento, né? Acho que até alguns colegas até brincam que pai e mãe, professor e professora meio um pouquinho pai e mãe às vezes, né? Pelo modo como a gente participa da vida de quem está em formação. Mas é difícil, mas é necessário. É necessário repensar a nossa profissão. Eu acho que é urgente repensar a nossa profissão. Né? Eu acho que eu não lembrei o título do artigo que eu li, mas eu achei super interessante. Eu acho que eu até repostei nas minhas redes sociais quando eu li, né? Eu vou fazer o seguinte, você depois pesquisa, você me manda e eu na descrição, gente, eu vou colocar o link e o nome desse artigo que o Alex está mencionando. Aliás, as referências que a gente tem mencionado aqui na nossa conversa, eu vou colocar na descrição. Eu sempre faço isso, porque às vezes a pessoa quer ler um pouco mais, entender um pouco mais daquilo que foi falado, ela vai atrás da leitura do texto, né? Tem mais uma coisinha que eu queria falar com você aqui, olha só. O primeiro episódio do Didocast foi com a professora Tarsila sobre as obras sobre o anúncio da FUVEST, que as obras a partir do ano que vem, a lista de leitura obrigatória, pelo menos por 3 anos, vai ser toda feita só de escritoras, de mulheres, né? E aí isso deu um BO no início desse ano, no final do ano passado e no início desse ano, porque o que teve de gente desentendida, que é aquele problema das redes sociais de novo, gente desentendida falando, que não sei o que absurdo e tal, e até gente entendida, porque teve uma carta, um abaixo-assinado por vários professores do Brasil inteiro, demonstrando um repúdio por essa resolução da FUVEST. Isso aí a gente conversou um tantão, a gente inclusive também já falou disso, e eu quero que você fale agora para os Didocasters e para as Didocasters. O que você diz sobre isso, sobre o que muitos acharam um absurdo? Então, Elisa, eu acho que essa questão de muitos, né, terem achado absurdo, né, um vestibular tão renomado no país, né, ter colocado na lista nomes de escritoras, né, de mulheres, se incomodou tanto. Isso mostra que nós precisamos mais que nunca debater sobre isso. Por que a escrita de mulheres incomodam tanto? Né? Porque o fato de, né, um vestibular exigir, né, do aluno que está lá no final da formação dele básica, do ensino médio, ler obras escritas por mulheres causa tanto fanfics por aí, né, e desespero até mesmo dentro da própria academia, né? Então eu acho que se isso incomodou, é porque é um tema que precisa ser debatido ainda mais. A gente teve um avanço, né? A gente pensando assim, historicamente falando, a gente teve um avanço com o movimento feminista. Hoje em dia existe esse movimento dentro da literatura e da academia de ler
ler mulheres, ler escritoras negras, né? Ou, enfim, né, aquele grupo, entre aspas, que são considerados minorias, mas que não são minorias. Teve um avanço, tá, mas se teve um avanço, por que isso incomoda tanto? Uma simples lista, né, de vestibular. De um vestibular apenas. De um vestibular apenas, que durante né? tantos anos foi feito só de homens. Foi feito só de homens, né? Então, aonde está aí, né, esse incômodo que, se a gente for pensar, então, né, uma reparação histórica. Então, o fato de os alunos que estão, né, vão pleitear aí uma entrada no ensino superior, historicamente, ter lido só escritores homens durante tantos anos, não causou nenhum tipo de incômodo, né? Aí, agora, um ano, né, se propõe, né, durante um período, ler mulheres, e isso tem que ser questionado, tem que ser debatido, que não pode ser isso. Tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização, né? E de quem? Né? Então, eu acho que esses movimentos, Leia Mulheres, né? O próprio trabalho que você faz aqui, né? No seu canal, né? Enquanto professora que eu acompanho também. Eu não me lembro agora se foi o ano passado, mas um dos prêmios mais renomados do país de literatura, que é o Jabuti, teve como finalistas, né, de romances mulheres. Eu acho que isso é genial, é urgente, é necessário, é uma reparação histórica, e a gente não tem que ficar discutindo, porque mulheres não são escritores, são textos literários, né, que têm o mesmo trabalho, a mesma experiência com a linguagem se fosse escrito por um homem, né, ou se fosse escrito por um adolescente, né, que às vezes quer escrever um texto literário. Então, eu acho a questão do gênero, né, se é homem ou se é mulher escrevendo ali, para mim, ela é, assim, é uma discussão que não deveria existir nesse sentido, né? A discussão que deveria existir era que bom, que importante que nós vamos agora estar disponibilizando num país, né, em que se mata muitas mulheres, né, todos os dias, né, que tem uma taxa enorme de feminicídio. Isso que seria, né, o que a gente tem que debater, o quão é importante os meninos, né, vamos pensar nos alunos, né, os homens lerem textos que vão, às vezes, trazer ali a experiência que, às vezes, só as mulheres vão conseguir passar no texto literário, né, da maternidade, né, da depressão, do né, medo então, de ser violentada, do medo de ser violentada, do estupro, né, de questões que, querendo ou não, perpassa a subjetividade feminina, né? E que muito tempo foi silenciado nas obras literárias, né? Algumas foi até desconsiderado, Desconsiderado. Né? Então, para mim, isso é mais que urgente, é importante. E eu vi assim, pensando, gente parece que a gente está regredindo. Né? Quando eu vi a discussão em torno... Como se andasse um passo para frente e dois para trás, né? Exatamente. Dá uma tristeza. Então, eu penso dessa maneira. Aproveitando que você falou sobre essa importância de ler de forma de muitas variedades, né, diversificada, para a gente entender as subjetividades, as vivências. Então a gente está pensando nessas diferentes formas de ser e estar no mundo que a linguagem pode conceber a partir de diferentes subjetividades. Eu quero que você indique leituras para os nossos queridos e nossas queridas espectadores e espectadoras. Adoro indicar leituras, né? E o professor gosta, né? Demais. Fazer então, listas, né? Olha, eu vou indicar algumas leituras mais atuais, né? Que estão mais frescas na minha cabeça aqui, que eu li recentemente. Que eu acho que são leituras que me marcaram, né, profundamente, assim. Por isso que eu até consigo lembrar de maneira mais fresca, que são leituras que traz esse outro lado, né? Não hegemônico, né? Não heteronormativo, né? Do escritor branco, né? Heterossexual. E que são importantes, que são textos extremamente, às vezes, até, vamos dizer, entre aspas, fácil de ler ou rápido de ler, porque não são romances muito longos, né? Eu vou falar de narrativa, que são as leituras mais frescas. Olha, eu gosto muito de um livro da Juliana Leite, que eu li recentemente, que chama Humanos Exemplares. Aí tá na minha lista. Que é assim, a linguagem do livro me tocou muito, né? A questão da velhice, né? Da solidão ali na obra, perpassada por um contexto de ditadura militar, né, que é um tema também, parece que a gente anda um passo e caminha dois para trás, né? Então é um romance que me tocou, assim, eu grifei várias frases, né, do livro, então é uma mulher, né, que eu li, é uma escritora para mim, que eu comecei pelo Humanos Exemplares, mas já li algumas coisas da crítica que fala sobre os textos dela, então é um livro que vale a pena. Que título bom. Tem um outro livro que inclusive é fruto da minha pesquisa atual, que é de um escritor cearense que chama A Palavra que Resta.
Eu não sei se você já chegou a ler. Não li ainda, tá É na minha lindo. lista. É do Stênio É Gardel, do né? Stênio Gardel. É um romance que ganhou até um prêmio fora do Brasil, né? Um reconhecimento, tá? Agora na onda do momento aí das leituras, mas é um livro lindo, urgente, porque conta a história de dois meninos, né? Vou dar só um pouquinho de spoiler aqui, que nasceram no interior do sertão. E aí é um livro que fala de amor, que fala de violência, que fala de conservadorismo na família, né? Que perpassa toda essa criação patriarcal histórica no Eu até Brasil. imagino a coisa do cabra macho. Isso, né? Que principalmente no Nordeste, no interior do Nordeste é muito forte, mas que também fala de uma coisa muito interessante, que é a questão do trabalhador e a questão da própria educação, que é a alfabetização, porque o narrador desse romance, né, não é um narrador em primeira pessoa, né? O narrador ele usa muito fluxo de consciência, então a gente conhece a história pela voz desse personagem principal, que é o Raimundo. Ele resolve estudar aos 71 anos de idade, porque ele Uau. tinha que trabalhar na roça quando ele era criança, né? Isso ainda não é só dos nossos avós, dos nossos pais, mas isso ainda existe no Brasil, né? E ele resolve estudar para ler uma carta que foi deixada por esse amor da adolescência que eles foram violentamente, né, interrompidos de ser vivido pelas próprias famílias. E ele guardou a carta durante esse tempo todo e ele resolve estudar, então, Só pra ler a carta. para ler a carta. Nossa, que lindo isso. Aí eu não vou dar mais spoiler, mas é uma leitura já assim vou que... abrir ele ali, daqui a pouco. Deixa eu pensar, um outro livro que eu li também, que eu, né, vim até pensando mesmo de falar um pouco sobre esse livro, que é uma escritora também que eu gosto muito, né, vou indicar uma outra leitura de mulher, que é a Aline Bay. O último livro que eu li dela foi o Pequena Coreografia do Adeus. Lindo, né, a linguagem poética, né, então é um livro que trata de temas contemporâneos, né, que principalmente, como a gente está falando da lista de escritoras, né, mulheres, então trata da questão da relação de mãe e filha, que não é uma relação, às vezes, fácil, que é muitas vezes romantizada também a questão da maternidade, né, que trata também da questão da própria descoberta, né, de mulher, do que ela quer ser na vida. É um livro que me tocou muito também, né, a Aline Bay é uma escritora já muito lida agora na atualidade, Sim. né, Tá bem no hype. tá bem no hype, mas é um livro que, assim, me tocou muito, assim, fiquei muito mexido com algumas frases, algumas coisas que eu fiquei pensando muito depois, né, sobre esse livro dela. E de poesia, se eu não me engano agora, o último livro de poesia que eu li que eu gostei muito, até mesmo foi para estudar, né, foi da Marília Garcia. Gosto também. Ela tem uns poemas muito interessantes, né, para quem gosta de poesia. Então fica aí a dica para conhecer essa autora, que é uma autora muito interessante. Foi o último. Eu acho que a gente conversou sobre ela uma vez, eu e você, né? Eu acho. Assim, conversamos. Qual é o nome do último livro que ela lançou? Eu não vou lembrar agora, mas eu li, acho que um livro dela, que não é o último, que tem um poema que chama Ensaio no Tubo, uma coisa nesse, que é um poema ensaístico, bem interessante. É o último que ela lançou em 2023, é o Expedição Nebulosa. Mas um que eu gosto muito dela é o 20 Poemas para o Seu Walkman. Eu amo esse livro. Eu li algumas coisas desse livro aí. Então é uma poeta, né, atual, que tem uma linguagem muito interessante, né, pensando aí na linguagem, né, poética mesmo, né, na estrutura do texto, né, de poesia, e que dialoga, eu acho, também com os adolescentes, com a realidade hoje em dia, para quem gosta de ler poema, né? Sim. Então eu vou ficar nesses, eu acho que já tem. Já temos coisa boa demais, gente, daqui pro final do ano. Nós estamos, infelizmente, essa é a parte que eu menos gosto, já caminhando pro fim, estamos encerrando, porque a gente precisa também seguir o tempo, né, das plataformas. Eu queria aproveitar esse espaço para pedir a você, né, o que você quiser compartilhar, direcionar, orientar, dizer, sugerir para os nossos e nossas espectadoras, espectadores. Fique à vontade. Então, primeiro eu queria agradecer, né, mais uma vez, Elissa, pelo convite, né, para mim foi um prazer participar aqui, né, com vocês, e dizer, assim, que te parabenizar mesmo pelo trabalho que você faz, né, nas redes sociais. Eu acho que é muito importante, a gente falou tanto de redes sociais hoje, né, então quando a gente vê um professor, né, de literatura, que usa as próprias redes sociais, que faz um trabalho sério, né, com os alunos, então isso a gente tem que parabenizar mesmo, né, a todo momento.
E dizer para vocês que acompanham, né, o canal da Elissa, que continue acompanhando, porque tem muita dica legal que você dá de literatura, né? Você faz umas análises muito interessantes das obras, né, que estão aí no momento, que vão cair no vestibular. E para vocês que curtem muito, né, a literatura, né, ler, né, simplesmente nem não para fazer uma prova, né, ou para tentar o Enem, que continue lendo a literatura, porque a literatura não vai morrer, gente. Não, graças a Né? Deus. Essa discussão Graças aos sempre deuses. existiu, ela não vai morrer, ela vai sempre se reinventar. Aham. Né? Ela vai morrer quando o ser humano morrer, acabar. Aí sim. Vocês vão estar aí, né, acompanhando, seja nas plataformas digitais, seja no livro físico. Então a literatura ela vai encontrar suas brechas ali para sobreviver sempre, né? Então e isso que para mim é o que nos faz levantar todos os dias, né, e acreditar Sim. no nosso trabalho enquanto professor de literatura. Sim. O Lino, que é o nosso diretor e videomaker, editor do canal, ele costuma brincar, ele parafraseia alguns textos que ele lê, filmes que ele assiste, ele fala que a vida sempre dá um jeito. E eu acho que a literatura é a vida. Então, se a vida sempre dá um jeito, a literatura também sempre dá um jeito, né? Citando Lino, né? Que interessante, é verdade. Alex, eu quero agradecer você pela disposição, pela sua participação, enriquecendo ainda mais aqui o nosso repertório, a nossa vida, os nossos ouvidos e os nossos olhares. Muito obrigada, meu querido amigo. Muito obrigada por compartilhar sua visão poética de vida, da nossa profissão, do mundo. Gente assim que faz a gente acreditar ainda que o bem está vencendo. Muito obrigada, meu querido. Eu que agradeço. E vocês, Didocasters, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Continuem ligados, porque o segundo semestre de 2024 vai trazer muitas novidades para vocês. Beijos e até o próximo episódio.